pessoal, João Vitor Wroblewski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco sobre corrupção. Então é uma temática aí que nos últimos tempos, mais do que nunca, está em evidência em rodas de debate por aí e é uma coisa que é interessante entendermos. Vamos estar falando disso a partir de uma visão mais filosófica, até mesmo porque psicologicamente é muito difícil falar da corrupção, mas por um viés mais filosófico é totalmente possível. Enfim, o que é a questão da corrupção? Então, a corrupção é você mover um sistema em função de um benefício próprio em detrimento do benefício alheio. Então, quando você é corrupto na política, por exemplo, em geral você movimenta todo o aparato político para um dinheiro que seria destinado para uma obra pública vir para você. Ou seja, você em benefício próprio desmerece a vida de todos os outros da sociedade. Então isso é uma atitude que é tida dentro da filosofia como antiética e podemos entendê-la como corrupta. Aí nós vemos frequentemente o brasileiro criticando a corrupção na política brasileira. Aliás, é quase chover no molhado, né? Criticar a corrupção na política brasileira chega a ser hilário se não fosse triste. Porque é a coisa mais fácil do mundo, o que não faltam são motivos para se criticar a corrupção na política brasileira. Só que eu até inclusive andei postando algumas imagens no G+, há alguns dias atrás. É engraçado que a mesma pessoa que fala mal um monte da política brasileira, que fala que é inadmissível a corrupção na política brasileira, é a mesma pessoa que não vê estranheza, por exemplo, em pagar um guarda, pagar um suborno para um guarda para não ser multado. Foi pego em excesso de velocidade ou alcoolizado, oferece um suborno para o guarda para não receber a multa. Essa mesma pessoa que fala sobre a corrupção na política brasileira é aquela pessoa que ela não vê problema algum em pedir emprestado para a irmã ou sobrinho mais novo de colo para ir no banco na fila preferencial. É a mesma pessoa que não vê, por exemplo, problema em estacionar na vaga de deficiente. É a pessoa que não vê problema, por exemplo, o exemplo clássico que eu costumo usar para roubo, principalmente, assina um documento, pega uma caneta emprestada para assinar um documento e guarda no bolso. É uma reação normal. A gente tem por hábito já a reação de assinar e guardar no bolso. Só que essa pessoa chega em casa, vai esvaziar os bolsos, vê que a caneta não é dela. E ao invés dela ir devolver a caneta para o real dono, ela fica. Sem problemas, ninguém viu, passou despercebido, fica comigo. Essa mesma pessoa é a pessoa que critica a corrupção no governo, a corrupção na política brasileira. Então o que temos que entender? Um professor meu costumava dizer, e é bem verdade, os políticos que administram o nosso país não são extraterrestres. Não vieram de Marte para administrar o Brasil. Os políticos que administram o Brasil são do meio do povo. E nada mais válida do que a velha frase: o político é representante do povo, em todos os sentidos. Ele não apenas é representante político, como ele é representante de caráter. E aí muitos podem dizer: não, eu não sou igual a eles. Imagina, acabei de dar exemplos práticos. Dificilmente nenhum de nós nunca se apropriou de uma caneta que não lhe pertencia, mesmo sabendo que não lhe pertencia. Nenhum de nós se apropriou, por exemplo, de um lugar na fila porque alguém se distraiu e ele sabe que não é ético ele estar naquele lugar na fila, mas ele vai lá. Quantos de nós não precisaram do sistema político para emitir documento, laudo de aprovação de alguma coisa e não usaram o velho e famoso jeitinho brasileiro para conseguir o que precisavam? E ainda as pessoas acham que isso não é corrupção. Esse que é o engraçado. Então, quando se fala em corrupção, nada mais é do que o reflexo do próprio povo brasileiro. Nós somos corruptos, não é de se esperar que quem vai ser eleito também seja corrupto. E o que muda a corrupção do fato de eu pegar uma caneta, pôr no bolso e não devolver, da corrupção de um político que pegou R$1 milhão e enviou para uma conta no exterior ou usou para benefício próprio? A diferença é o alcance. Então, ao meu alcance está uma caneta. Ao alcance do político está R$1 milhão. Se eu tivesse no lugar dele com o mesmo alcance dele,
possivelmente se eu fico com uma caneta que não me pertence, eu também ficaria com uma quantia, uma somatória em dinheiro que não me pertence. E aí vem uma frase de um outro professor meu, que ele usou em sala de aula, na aula de sociologia, quando estávamos conversando a respeito do capitalismo. Eu brinquei que no capitalismo o grande mal das pessoas que estão na base do capitalismo, que é o nosso caso, que recebemos uma miséria, não somos os proprietários dos meios de produção, a grande questão não é que nós achemos errada a atitude dos donos dos meios de produção, é que nós queremos ser donos de meio de produção. Então a questão é que nós temos inveja, e isso já é uma frase do meu professor, que ele brincou a grande afirmação nós achamos injusto o proprietário do capital, nós temos inveja dele, é bem diferente. E é a mesma coisa em relação à corrupção. Quando o brasileiro fala de corrupção na política, não é que ele tenha desprezo pelo ato daquele político de roubar dinheiro, é que ele tem inveja, ele queria estar lá roubando. E isso tem inclusive uma reportagem há algum tempo, faz uns 3, 4 anos atrás, saiu, obviamente não é um embasamento teórico, é só uma reportagem de televisiva, mas que nos é interessante analisar. Uma reportagem que um canal de televisão fez, uma entrevista com várias pessoas na rua, que aí até onde isso é tendencioso ou não, e fica a critério de cada um, fez uma reportagem justamente fazendo essa pergunta: se você estivesse no lugar do político brasileiro, se você também roubaria dinheiro? E uma grande maioria, mais de 50% dos entrevistados, segundo o canal de televisão, responderam que se estivesse no lugar do político brasileiro também roubariam dinheiro para si. E não é muito estranho se entender isso, como eu disse, pelas nossas ações, pelos nossos atos diários. Então, se pararmos para analisar o que nós fazemos diariamente, nós percebemos que é mais do que lógico essa colocação, que não é tão difícil presumir que muitos de nós, se estivéssemos lá, também roubaríamos. Quando que a política brasileira se tornaria, se é que é possível ela se tornar, mas qual que seria a forma da política brasileira se tornar menos corrupta, quase sem corrupção, com um mínimo de corrupção, e esse mínimo muito reprimido e muito pouco evidente? Seria quando, ao invés do povo ter inveja do político corrupto, ele passa a ter asco. E aí eu vou usar um exemplo que muita gente vai xingar até a minha 10ª geração para usar esse exemplo. Mas imagine a seguinte questão, e não é à toa que eu vou usar esse exemplo. Você sabe que o sexo é bom, a grande maioria que experimentou sabe que é bom. Você geralmente sente prazer no ato sexual. O ato sexual vem desde uma necessidade biológica, de reprodução, de perpetuação da espécie, até uma questão de puro prazer mesmo. Sendo assim, se imagine em relação ao sexo e ao ato sexual, você indo agora para sua casa, chegando confortavelmente na sua casa, tirando a sua roupa e transando com a sua mãe. Eu sei que vai ter um monte de gente me xingando depois de eu falar isso. Esse asco que você sentiu, esse nojo que você sente em imaginar uma cena sexual entre você e a tua mãe, ou que se espera que a maioria que está enquadrada dentro da cultura que nós vivemos tenha esse mesmo asco por imaginar praticando uma relação sexual com uma filha, por exemplo, ou com uma irmã, esse asco produzido pelo tabu do incesto, quando você tiver esse asco pela corrupção, é quando o Brasil vai melhorar. É quando a política brasileira vai melhorar. Quando a grande maioria dos brasileiros tiver esse mesmo asco que a grande maioria das pessoas tem por uma relação incestuosa. E aí eu uso justamente esse exemplo do incesto, porque nós sabemos já pelos estudos do Freud que o incesto ele é um tabu em todas as culturas. Então ele é um tabu que provoca realmente uma repulsa muito grande. Então não é à toa que eu uso esse exemplo. E esse asco que você sentiu no imaginar essa situação, que espera-se que a maioria tenha sentido, quando uma pessoa chegar para você e falar: olha, os documentos que o senhor precisa são complicados, vai levar um bom tempo, mas tem um jeitinho da gente fazer. Quando a pessoa falar esse tem um jeitinho e você sentir esse mesmo asco, esse mesmo nojo, a vontade de praticamente arrancar a cabeça daquela pessoa que te fala que tem um jeitinho, quando você sentir isso no teu dia a dia, é quando a política brasileira vai melhorar. Porque aí você
ou todos os outros que sentem a mesma relação que você, o mesmo tabu que se sente em relação ao incesto, se sentir em relação à corrupção, nesse momento quem for eleito lá vai ter esse mesmo asco e não vai querer roubar, não vai querer ser corrupto, porque vai sentir nojo da corrupção. E é o que a gente vê em outras culturas acontecendo. Agora, enquanto o brasileiro tiver sempre essa mentalidade de que a corrupção está no outro, não está em mim, enquanto o brasileiro chega em uma escola e falam para ele, olha, a gente já encerrou as matrículas, não dá mais para matricular teu filho, mas tem um jeitinho aqui. E o brasileiro aceita esse jeitinho, enquanto estiver nessa situação, a política brasileira nunca vai mudar. Podem fazer, e aqui fique bem claro, eu não defendo partido algum, inclusive não costumo me posicionar, mas falando a partir da minha perspectiva, eu sempre fui, desde antes mesmo da eleição do próprio antecessor da presidente atual, eu sempre fui contrário ao partido vigente, então não só a favor de nenhum outro também, mas nunca achei que fosse realmente fazer um grande trabalho no Brasil, mas é um posicionamento meu. Não defendendo, em hipótese alguma, partido político, mas podem tirar o partido atual, podem tirar, e não só referente à presidência, mas podem tirar governador, podem tirar prefeito, podem tirar o que for do poder. Enquanto o brasileiro for corrupto, enquanto eu achar que é normal eu furar fila, eu achar que é normal eu dar jeitinho para conseguir as coisas, enquanto eu tiver essa mentalidade, nada vai mudar. Podem pôr o político que for, podem fazer o que for na política, podem fazer reforma, podem fazer isso e aquilo. A questão está na mentalidade do povo e não no político. O político é um reflexo da mentalidade de um povo. Então quem está lá governando, está lá com a nossa mentalidade. E é por isso que faz o que faz. Porque a maioria de nós também faria se estivesse lá. Provamos isso no nosso dia a dia. Então quando você chegar para resolver algum problema, e uma pessoa te falar que tem um jeitinho para fazer, ou quando o guarda te falar, hipoteticamente que não estou dizendo que vai acontecer, mas quando um guarda te falar, ó, tem como não te multar se você liberar aí e você falar, não, me multa, esse é o teu trabalho e isso é o que é honrado você fazer, isso é o que está dentro da lei, faça o teu trabalho. Quando você tiver a capacidade de dizer isso, vai ser quando a política brasileira vai melhorar. Porque enquanto nós estivermos privilegiando que os atos de corrupção sejam bem vistos, a política não vai melhorar. E aí você vai falar, não, o ato de corrupção não é bem visto. Não, imagina. Quantos eu não vi passar por situação das pessoas se exibindo que eu tinha que pagar tudo isso, mas consegui um jeitinho de pagar tanto. Ou eu ia ser multado, mas dei um jeitinho e consegui não ser multado. E as pessoas falam disso com orgulho. Enquanto o brasileiro tiver orgulho de ser corrupto, a política brasileira não vai mudar. Só vai mudar a partir do momento que o Brasil tiver vergonha da corrupção. E prova de que o brasileiro tem orgulho de ser corrupto é que os políticos são presos por corrupção, são condenados e são reeleitos para cargos políticos. E aí as pessoas esperam que a política brasileira melhore. Espero que isso tenha despertado um mínimo de consciência em alguém. Se acontecer, já vai ser um bom resultado deste vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei nos nossos vídeos para ajudar a destacar. Se for deixar comentários, são bem-vindos comentários respeitosos. Se os comentários forem desrespeitosos, serão deletados. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.